Olá, turma, sou a professora Andréia. Fiz esse compilado com os principais tópicos das unidades 5 a 8. Esse vídeo a gente vai conversar basicamente sobre pontos que eu considero importantes aí para o mercado de trabalho, para a formação pessoal de vocês. Mas lembrem-se que é para a prova, vocês precisam estudar detalhadamente todos os itens que estão lá nas nossas apostilas, tá? Quando a gente fala de recompensa organizacional, né, a organização ela tem essa estrutura de remuneração que são um conjunto de processos que visam ter uma remuneração compatível e justa com as práticas de mercado. E dessa forma, as empresas utilizam desse sistema de remuneração de forma que seja adequado aos seus processos de trabalho, à sua cultura, né? E aqui embaixo a gente consegue visualizar melhor o que seria uma remuneração variável flexível, que o foco é no resultado, né? no resultado do negócio, que aí visa buscar colaboradores que sejam incentivados pela melhoria contínua do seu trabalho, a gente pensar no desempenho versus recompensa, a gente está compartilhando os bons e maus momentos da empresa. Quando a gente fala de remuneração por competência, o foco é na empresa. E aí a gente está definindo critérios específicos para avaliação, está garantindo a transparência de empresa versus colaborador, a gente está favorecendo a justiça salarial. Já na remuneração funcional, o foco é no cargo. E aí falta estímulo do profissional, o foco no tempo do vínculo com a empresa, os aumentos salariais são conforme o mérito, tá? Então, tudo isso é considerado. E aí, quando a gente fala em recompensar, a gente fala todos os tipos de benefícios que são oferecidos pela empresa. E aí, esses benefícios são pensados para estar motivando os seus empregados, porque ninguém trabalha de graça. Uma mão lava a outra, né? Os empregados e de qualquer empresa, né? Eles trabalham em função de um salário. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, falando de remuneração total, o que compõe a remuneração total? Temos a remuneração básica, que é composta pelo salário mensal e o salário por hora. Nós temos os incentivos salariais, que são os bônus, as participações nos resultados, os benefícios, que seriam o seguro de vida, seguro-saúde, as refeições que são subsidiadas, os incentivos não financeiros. Se o funcionário recebe algum tipo de distribuição de ação, se ele tem alguma opção de compra de ação, se ele participa em metas e resultados, se ele recebe prêmios de viagens ou em bens. E aí, essa administração da remuneração visam que esse desenvolvimento dessa remuneração, né, seja compatível com essas atividades que são realizadas pelo colaborador, tá? E nada mais é do que uma ferramenta que deixa a empresa mais competitiva, né, e com grande excelência nos seus processos. E aí nós temos, como a gente falou, né, a remuneração fixa, que são salários, os benefícios, os bônus, a remuneração variável, que são as participações nos lucros, o percentual pela pessoa ter atingido as metas, percentual por ter realizado vendas. Nós temos a remuneração estratégica, que é uma remuneração por habilidade, por competência, por ganhos, por lucros nos resultados, né? Então, quando a gente fala de remuneração estratégica, a gente fala dos funcionários que compartilham as conquistas do seu trabalho, né, por meio de várias alternativas de remuneração. E aí é o gestor e o empreendedor, né, que ele vai estar definindo qual a melhor estratégia de remuneração para estar estimulando essa parceria entre empregado e empresa. Falando em incentivos e benefícios, os planos de incentivo são incentivos e benefícios, né, que são acoplados juntos ao salário do colaborador, né, para fazer ele se sentir motivado e satisfeito. Os planos individuais
de incentivo, eles proporcionam rendimentos que vão além do salário base do funcionário e eles são pagos quando são atingidas as metas individuais em relação a esse desempenho desse funcionário. Com relação aos planos coletivos, esses são visados no foco da equipe, né? E são vinculados a esse desempenho dessa equipe, né? Em como que ela trabalhou essas metas que estavam estrategicamente pré-estabelecidas. E aí a gente fala de remuneração fixa, né? Que ela iguala e padroniza o salário, mas ela não incentiva o espírito empreendedor, né? Nem assista riscos e responsabilidades. Quando a gente fala de remuneração variável flexível, ela premia o bom desempenho, incentiva esse desempenho excepcional, mas ela não altera as estruturas lógicas, né? Que são rigidamente estabelecidas. Ela instala o imprevisto, né? Em função do desempenho, né? Então, assim, nada é conhecido como certo. Com o plano de produtividade, os rendimentos eles estão diretamente vinculados à produção. Então, tem meses que as vendas são boas, não tão boas. Então, assim, o colaborador fica sem saber com relação ao seu retorno financeiro. O PLR, ele melhora o desempenho da produtividade da empresa. E aí, o que é ruim é que a gente tem valores diferentes de PLR para os diferentes níveis organizacionais dentro de uma empresa. E aí, como é que funcionam os esquemas de incentivos? Eles são cíclicos, né? E rodam continuamente, porque a empresa espera que seus incentivos façam com que as pessoas se sintam mais produtivas, mais motivadas e melhorem seu desempenho. As pessoas investem nesse desempenho para estar realizando tarefas. E aí, continuamente, a empresa oferece incentivos, recompensas para ter esse desempenho aumentado e por aí vai. É a roda constante. Falando em consultoria de RH, né, a gente vai tratar uma parte mais legislativa, e aí a gente se depara com diversos códigos. Código Civil, Código Penal, de Defesa do Consumidor, né? E a gente não tem um código de trabalho, a gente tem uma consolidação das leis de trabalho, né? E aí elas tratam desse assunto que são mais complexos, né? A parte de trabalho. E esse termo consolidação foi dado na época porque existiam diferentes leis para cada região do país. E então o governo consolidou tudo em uma única lei que passou a vigorar em todo o país. E o sindicato, ele surgiu na Revolução Industrial, é uma associação coletiva voltado à defesa e preocupado com os interesses coletivos profissionais e materiais dos trabalhadores, né? Não importa se são subordinados, autônomos ou empregados. Então, o sindicato sempre representa a sua categoria de empregados, né? Realizando negociações com a empresa, mas não fiscalizando, tá? Eles oferecem somente as denúncias aos órgãos responsáveis, que são os órgãos fiscalizadores. E aí a gente chama de convenção coletiva de trabalho quando tem 2 ou mais sindicatos que nesse âmbito eles pensam nessas relações individuais de trabalho. A CLT é a principal fonte do direito do trabalho, né? Embora ela tenha sido consolidada só em 43, mas essa norma legal vem sendo modificada ao longo dos anos, né? E aí ela é modificada de que forma? Com as leis ordinárias, que tem um rito de aprovação que é mais simples do que, no caso, foi a CLT. E aí, quando a gente fala de consultoria, né, que a gente fala de legislação, a gente não pode deixar de falar de ética de trabalho, que é um conjunto de atitudes, valores, né, positivos aplicados no ambiente de trabalho, em que fundamentalmente é você ser ético para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações entre os funcionários. Na última unidade, a gente fala de higiene, saúde e segurança ocupacional, e esses programas eles são obrigatórios com o intuito de proteger a integridade física dos trabalhadores, né? Promovendo saúde e segurança ocupacional. Então, esses programas são implementados no ambiente de trabalho e os empregados têm que seguir essas recomendações. E aí, o programa de higiene no trabalho envolve o próprio ambiente físico do trabalho, o ambiente psicológico, os princípios de ergonomia, né?
de que forma as máquinas e os equipamentos vão ser ajustados, e o de saúde ocupacional. Então, o que é segurança do trabalho, né? São um conjunto de medidas que são adotadas de forma a minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, né? De forma a proteger a integridade e a capacidade de trabalho desse trabalhador. E aí, finalmente, a CIPA, não podemos deixar de falar, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela é composta tanto por representantes do empregado quanto do empregador, que tem como missão a preservação da saúde e da integridade física de todos os que interagem com a empresa. Então, turma, é isso. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tanto no fórum de discussão, nas minhas mensagens, no link Fale com o Professor Tutor, tá? Qualquer coisa, só me mandar uma mensagem que eu respondo para vocês, tá bom? Bons estudos, obrigada, tchau, tchau.